Você já parou para pensar sobre a necessidade de culto e a necessidade humana? Se sim, muito bem. Mas se não, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar, porque é muito importante debatermos sobre esse assunto. A gente muitas vezes somos rigorosos com as pessoas e até com nós mesmos, sem se preocupar com as necessidades pessoais e principalmente a necessidade de culto. E eu vou te contar tudinho sobre isso nesse vídeo. Então vamos lá! Olá, tudo bem? Eu sou a Laura, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E se você quer aprender mais e mais sobre histórias bíblicas, você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A história que eu vou ler hoje se chama Jesus e o Sábado. E você vai encontrar essa história no livro de Mateus, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 8, tá bom? Então vamos começar. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher as espigas e comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: "Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a lei proíbe fazer no sábado." Então Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei do templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que aqui está quem é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifício de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado." Então, gente, lembra quando eu falei lá no início do vídeo sobre a necessidade de culto e a necessidade humana? Pois é, vamos entender isso mais a fundo. Primeiro, a necessidade de culto, que é a mais importante, ok? Como nós já lemos na história que Jesus respondeu à crítica dos fariseus, que quando Davi e seus companheiros tiveram fome, eles entraram na casa de Deus e comeram os pães consagrados a Deus. Se eram consagrados, não podiam ser comidos por qualquer um. Era exclusivo para os sacerdotes, entende? Então nem preciso dizer que o que eles fizeram foi contra a lei. Ou ainda, que os sacerdotes, quando eles mesmos, né, que tinham que preparar os pães para comer, né? Mas eles não tinham como fazer isso se não preparassem no sábado, um dia antes, entendeu? Então eles preparavam esses pães no sábado, algo que era contra a lei. Mas mesmo assim, tanto eles como Davi e seus companheiros, eles eram desculpados. Por causa de quê? Por causa da necessidade humana, as necessidades pessoais que eles tinham de comer, de preparar os pães sagrados, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Se até mesmo as necessidades mais simples que tem de comer, né, que são essenciais também, quanto mais a necessidade de culto, que é a necessidade de Jesus de vir e cumprir seu propósito aqui na Terra, entendeu? Qual é o propósito? Salvar as pessoas, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse era o propósito de Jesus. Mas se eles não tinham como fazer isso, ele tinha que fazer isso junto com seus discípulos. Mas os seus discípulos e ele não tinham como fazer isso se eles não comessem aquelas espigas, porque eles provavelmente estavam caminhando para um lugar e estavam com fome. Eles precisavam comer aquilo. E vocês sabiam que essa situação de debulhar os pães não era uma coisa proibida. Moisés nunca proibiu isso aos viajantes, claro, né? Debulhar, trabalhar para as pessoas comuns era proibido, mas para os viajantes, que no caso que é o caso de Jesus e os discípulos, eles estavam viajando. Se eles estivessem com fome, eles poderiam sim parar no campo de trigo e debulhar, comer os grãos para saciar a fome. Isso não era proibido, mas os fariseus, mesmo assim sendo rigorosos, muito rigorosos, tipo assim, acrescentando coisas na lei que nem Deus ordenou aquilo. Eles estavam acrescentando coisas. Por isso que eu digo, nós não podemos ser assim rigorosos igual os fariseus, a ponto de acrescentar coisas que Deus não ordenou. Acrescentar coisas à lei do Senhor, a palavra de Deus, que Deus nunca falou. Mas claro, a gente não vai sair por aí falando: eu não posso ser rigoroso, então eu vou fazer o que eu quiser, vou chutar o balde, né, como dizem. Não, nós temos que obedecer à lei, apenas o que Jesus disse. Não obedecer por exemplo, a líderes religiosos que falam coisas
que não estão na Bíblia, porque tem muita gente, muitos livros, pastores, padres, enfim, muitas pessoas que, igual os fariseus, acrescentam coisas na Bíblia, acrescentam coisas que Deus nunca disse. E a gente tem que observar muito bem as pregações dessas pessoas. Inclusive, minha gente, tudo que eu estiver falando aqui tem que estar baseado na Bíblia, assim como todos os pastores, líderes religiosos, padres, enfim. Nós temos que pregar a palavra de Deus, principalmente aos líderes, assim, as pessoas que compartilham da palavra, como eu estou compartilhando com vocês. Temos que falar baseado na Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia é a nossa base, é o nosso manual de viver, entendeu? Então nós não podemos acrescentar coisas, igual os fariseus. Não pode debulhar, nem os viajantes podem comer colher as espigas e comer. Não, eles podiam sim, por causa da necessidade humana. E se por causa dessa necessidade pessoal que eles tinham, quanto mais, como eu já falei, a de Jesus, né? De cumprir o seu propósito, de poder comer ali ele e seus discípulos para cumprir o seu propósito, entendeu? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para me ajudar. E também edificar mais pessoas para conhecerem mais o conteúdo da Bíblia. E aqui no canal, está bem no início ainda, mas tem muitos vídeos legais para você aprender e eu com certeza estarei postando muito mais, ok? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um beijo e até a próxima!